Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais uma edição do Antes Tarde do Que Nunca, este podcast que foi criado para ouvir histórias de empreendedores, inovadores, líderes, gestores aqui de Blumenau, da nossa região também de Santa Catarina, né? Gente que inspira, né? A gente tem que ampliar, né? Verdade, daqui a pouco a gente está recebendo gente de fora também. Enfim, daqui a pouco, né? Daqui a pouquinho. Antes de mais nada, eu quero primeiro justificar minha ausência, porque vocês viram que teve gente diferente apresentando aqui junto com o Rafael o podcast. Foi uma correria, tá? Foi uma correria. Peguei um Covid da vida, né? Enfim, e aí tive que ficar isolado e justo nesse período a gente gravou um monte, né? Foram um mês de gravação praticamente. São 8 episódios, então eu só tenho que agradecer aí ao Ramada, né? Sidney Ramada. A Marina Mels também, que teve aqui. Foi uma guerreira, fez uns 30 episódios. E o Vitor, né? O Manuel Vitor. Manuel Vitor, que teve aqui também. E a Marina Mel sempre falava assim, volta logo. Volta logo. Que nada, ela falava isso só porque... Imagina, ela deve ter adorado, com certeza, não tenho dúvida. Antes de mais nada, clica aí, inscreva-se no canal Antes Tarde do Que Nunca no YouTube, siga Antes Tarde do Que Nunca também no Spotify e siga @podcastATDQN no Instagram. Lá a Maria coloca lá tudo que spoilers, tá por trás. agenda, enfim... Fica sabendo de tudo que acontece no podcast e alguns cortes também das entrevistas estão lá no Instagram, @podcastATDQN, certo? Certo. Posso falar dos patrocinadores? Manda ver. Quem paga essa bagaça. Obrigado demais à ProWay, uma das maiores escolas em tecnologia. Né? A gente já teve aqui do lado vários convidados que, inclusive, passaram pela ProWay. Quero agradecer demais o apoio desde o início, vocês apoiaram esse projeto e estamos aqui até hoje. Aliás, hoje já é 2023, né? Hoje é 2023? Ainda é 2022, mas ou seja, vamos para 2023 junto. Obrigado demais à ProWay. Se você está pensando em mudar de carreira, ou melhor, ascender ainda mais na carreira de tecnologia, conversa com o pessoal da ProWay. E se você é uma empresa de tecnologia e está precisando atrair novos jovens aí para o seu negócio, atrai através da educação. Conversa com eles, tem um programa chamado... Aliás, o programa eles fazem tailor-made, do jeito que você quiser, e eles conseguem, através Fazem o quê? Tailor-made, do jeito que tu precisa para sua empresa. Então, eles criam esse programa sob medida. Sob medida, tá, e aí entendi. Em cima dele você consegue, além de atrair novos jovens, educá-los para trabalhar na sua empresa. Conversa com eles que certamente vai ter um programa ajustado e perfeito para o seu negócio. Obrigado demais ao Sérgio Tomil, a Nayara e todo o time... Guilherme, quase que eu esqueci Guilherme. O Guilherme e todo o time ProWay por esse apoio incansável que vocês dão para nós. Quero agradecer também a Premier Soft. Um é a escola, o outro é a fábrica. Premier Soft, inclusive, que acabou de inaugurar. Acabou de inaugurar a sede nova, segundo melhor empresa para se trabalhar no Brasil em tecnologia, e é uma fábrica de software e outsourcing, ou seja, se você está querendo contratar por um momento, né, que você está passando de crescimento na sua empresa, você pode alugar desenvolvedores. E se você quiser produzir uma tecnologia, seja até um site, né, ou um processo novo, no site, no aplicativo, conversa com eles que a Premier Soft vai fazer para vocês, ou melhor, até vai tirar vocês, não faz esse negócio, que esse negócio não vai funcionar. Eles pode orientar, muito bons. Consultoria gratuita. Consultoria gratuita. Obrigado ao JP, Rodrigo, também que já esteve aqui contando a sua história, por todo esse apoio. Bem bacana. Também a Isidoro Automóveis, a 8ª maior loja do Brasil, hoje em Blumenau, Itajaí, Navegantes e também Jaraguá do Sul. E em feiras itinerantes também. Feiras itinerantes. E inaugurou agora dia 15. Verdade, no centro da cidade, em Blumenau. Está pensando em vender, aliás, em comprar, conversa com eles, mas principalmente se você está pensando em vender o seu carro, dar ele na troca em alguma coisa, vai no isidoro.com.br que eles vão até você. Pouca gente lembra disso, mas eles são dos maiores vendedores, mas também eles são dos maiores compradores. Eles não compram através de nenhum lugar, a não ser diretamente do consumidor. Obrigado ao seu Isidoro, ao Fernando, né, que hoje dirige a empresa, Dona Eli e todo o time da Isidoro Automóveis, que faz um trabalho imenso, gigantesco lá na Isidoro. E aqui, quem nos cerca, que é a CRW, obrigado demais pelo patrocínio. O CRW é uma empresa que quem está buscando fazer um evento e realmente ser inovador, até porque poucas vezes a gente lembra disso, mas o evento é a forma com que a tua empresa se comunica. Não faz isso de forma muito amadora. Conversa com a CRW, todos os produtos que vocês possam pensar, desde áudio e visual, esses caras têm. E mais uma, né? Eu senti isso, eu fiz muito trabalho com eles, principalmente na Ubisoft. Mesmo quando eles não podem te atender, eles te encontram alguém para te ajudar. E eu acho super importante. Obrigado ao Kleber. Quem está aqui hoje?
Meu Deus, Jonathan. Eu sempre penso Jefferson. Tá o Jonathan aqui. Obrigado demais pelo apoio da CRW. Tá pensando em inovar no seu evento? Conversa com a CRW. Acabou o punch. Finalmente. Eu preciso falar rapidamente. Nós estamos na casa da AMP aqui, que hoje nos apoia. Obrigado demais a AMP, né, que já nos tem aqui há 1 ano e pouco, né, aguentando a gente. E também a Economia SC, que são 2 que nos apoiam bastante há muito tempo. A AMP que está com o novo presidente. A AMP está com o novo presidente. Verdade, Vamos conversar com ele. Vai assumir oficialmente ano que vem, mas enfim, já está Tá dando trabalhando spoiler, com certeza, né? Era o vice-presidente? Não, mas era o vice-presidente, Boa. então tá tudo em casa. Com quem que a gente vai conversar hoje? Agora eu faço a pergunta. Fábio Sartori. Fábio Sartori. Sartori deve ser japonês. Sartori é japonês. ele me disse, é italiano. O Fábio Sartori é o responsável pelo Grupo NS. A gente vai saber um pouco mais o que é o Grupo NS. Eu conheço o Fábio já há algum tempo, desde que eu comecei a escrever sobre economia e negócios no Jornal de Santa Catarina. Ele é foi uma das minhas fontes, vamos dizer assim. De vez em quando a gente conversava, não só sobre a ANS, mas também sobre a cidade. É um cara super preocupado, super interessado no futuro da cidade também, que é muito bacana. Tudo bem, Fábio? Bom dia, tudo bem, tudo bem. É um prazer estar aqui com vocês. Tá? Obrigado por atender o convite. Eu sou também. blumenauense, eu sou obrigado a gostar da cidade que eu nasci, né? Se eu não sou e gosto, né? Imagina pois quem nasce aqui tem que gostar mais ainda, né? O Banco já é meio blumenauense. Eu acho que ele sim. já ganhou o Green Card. Ele já ganhou. Já ganhei, Ricardo, com certeza. Fábio, tu nasceste aqui então, em Blumenau? Sim, nasci em Blumenau. Sim. Morava em que bairro? De onde veio o Fábio Sartori? É que assim, eu nasci aqui, mas os primeiros anos de vida eu morei em Presidente Getúlio. Ah, certo. Aí meu pai tinha uma empresa lá e... Empresa de quê? No setor de madeiras. Certo. E eu quero crer que eu não me recordo bem dessa parte, sabe? 2 anos, talvez 2 anos mas aí e também é meio. demais, né? Aí meu pai e minha mãe se mudaram para Blumenau. Entendi. E aí a gente foi morar ali no começo da Rua Amazonas. Uhum. E aí depois, até os 7 anos. E aí depois eu mudei para Itopava Seca. E tô lá até hoje. Estás lá até hoje, exatamente isso. Lá Mas até não hoje. morasse naquela casa, onde hoje é a sede do Grupo NS, no caso, né? Não. A sede do Grupo NS, para quem não sabe, fica bem pertinho do Centro de Inovação de Blumenau, ali no final da FURB Rua ali. São Paulo, né? À esquerda tem uma casa Linda. bacana demais. Aquela casa é linda, realmente bacana. É de que ano é aquela casa, Fábio? Aquela casa era a morada do senhor Ingo Zadrozny, Certo. da Artex. Sim, porque E tinha também os imóveis onde na você frente, tem né? o centro de inovação, era a casa do irmão dele, né? Do Exatamente. Júlio ali também, que morava ali, né? Exatamente. isso. Exatamente. Bacana. Tá? E em 82, na enchente grande, 83, aquilo lá ficou tudo debaixo da água e tal. Aí ficou abandonado e tal, e a gente adquiriu aquilo lá nos anos 90, 91, se não me falha a memória. Certo. Bacana. A NS foi teu primeiro empreendimento ou tu teve Não, algumas... na realidade, assim, ó, a NS não fui eu que fundei. Não, foi meu pai, nos anos 80, 1980. E... Ele largou a madeira e veio pra cá se aventurar. Mas Com antes, agulhas já não? antes disso ele era sócio de uma empresa ali na Rua Itajaí, Uhum. que trabalhava no segmento têxtil também, havia um sócio ali. E aí ele saiu dessa sociedade e em 1980 ele fundou a NS. Uhum. Tá? Eu comecei a trabalhar em 84, em janeiro de 84. Com ele já. Já com ele. E a ANS não estava ali naquele endereço, ela estava ali do lado, na Rua São Paulo 1525, que é hoje um prédio que pertence à FURB. Uhum. Do Ali? lado da antiga Samaia ali tem um prédiozinho. Sim. É da FURB? Aquilo já pertence à FURB Quase agora. em frente ao Benkendorf ali? Um pouquinho, quase pouco na antes. frente daquele restaurante ali do Gicas. Do Gicas. Ah, do Gicas. Bem na frente. Exatamente. Tá? sim, da Ali FURB, a verdade, ANS começou. Uhum. Tá? Isso E foi começou com agulhas? Porque a gente começou tem, com as a gente agulhas, tem na memória agulhas Agulhas, NS. agulhas né? A NS, gente fala de agulhas, é. claro, agulhas de tear. Mas você vê o que uma marca representa, né, Verdade, gente? verdade.
deixou de ter o nome Agulhas NS já faz mais de 20 anos. Caraca. Mas ainda... Mas ainda eu fixado. chego Ah, em o determinados Fábio da Agulhas locais. NS. Agulhas NS. Não tem. Porque hoje não é só Não agulha, é, né? Hoje deve ter um exatamente. monte de coisa aí, a gente vai chegar lá, enfim, a gente ainda vai chegar lá. Ô, Fábio, antes de falar um pouquinho da NS em si, fala um pouquinho da tua adolescência, eu queria saber onde é que tu estudaste aqui, o que tu fazias na tua adolescência aqui em Blumenau. Sofreu bullying, não? Ele sempre pergunta que ele sofreu, né? Porra, O tem que ter alguém Rafa comigo. sofreu. Você sabe que é interessante. Eu, na realidade, estudei os primeiros 8 anos na escola adventista. Uhum. Aí eu estudei 1 ano na Barão. Aí com 14 anos eu me mudei para São Paulo. Eu estudei em São Paulo, fiz o segundo grau em São Paulo, no colégio lá. E em 84 daí eu voltei. Aí eu comecei a trabalhar com meu pai. Mas tu foste pra São Paulo sozinho? Do Tu nada, tens assim? parente Sim, lá? eu fui, Poxa, eu pensar fui em São morar Paulo num em 1980, colégio. né? Eu fui morar num colégio interno, Entendi. um Isso deve ter colégio aprontado, tá? misto. Deve ter aprontado. Vai botar no colégio interno em São Misto. Paulo. Assim, ó, gente, é um colégio bem interessante, porque você tem desde o ensino fundamental, que não eram para os internos, mas você tinha o ensino médio, você tinha 3 ou 4 faculdades lá dentro. Uhum. E aí com uma infraestrutura completa, Que né? legal. Sistema de restaurante, lanchonete, esporte, natação, enfim, tinha tudo, a infra completa. Que bacana. E eu fiquei lá 2 anos. Uhum. E foi muito Gostou? legal, muito interessante. Concluiu o segundo científico lá, o ensino O médio, no segundo caso, grau, hoje, ensino né? médio, Uhum. exatamente. Tá? E aí voltei. E aí comecei a trabalhar em 84. E fez faculdade? Aí eu comecei a faculdade de administração na FURB Aham, e terminei gestão e finanças na Uniaselv. entendi. Lá ó, a administração não concluiu. Na realidade, os dois cursos eles são muito Complementam, parecidos, então, são exatamente. complementares. Uhum. Então, a base de matérias, porque assim, ó, me faltava 4 matérias. Entendi. Aí eu terminei essas 4 matérias na Uniaselv. Uhum, transferiu para lá Fez e para terminou. finalizar e Exatamente. poder se formar. Como é que foi Ah. esse começo ali com o teu pai, né? Porque geralmente, eu não sei qual era a diferença de idade que vocês tinham. Rapaz, com Mas- 18 anos, você quer o que da vida? Nada. É verdade, complicado. Sabe, rapaz, você tem umas histórias, você pensa assim, que tava um dia um marasmo e tal, e de repente, não tenho o que fazer, vou dar uma lida no gibi, sabe? É uma coisa diferente. Mas assim, ó, a gente amadurece com o tempo, a gente aprende e tal, e aí as coisas vão evoluindo, né? Claro, com certeza. Sempre me dizem o seguinte, com 18 anos, com 20, com 22, o teu cérebro não está completamente formado ainda. Não. Se forma com 23, 24 anos completamente, né? E até lá, muita coisa vai acontecer, muita responsabilidade vai aparecer, vai ajudar a formar tudo isso. E ali é aquele meio termo da falta total da responsabilidade, né? Porque a gente tem um pai e a mãe que, tipo, resolvem praticamente tudo. Claro Tá que falando por ti, os Rafael. 2 anos em São Paulo... Não, sim, tô falando num aspecto talvez mais generalista, né? Aham. Mas tu tá em São Paulo, lá tu já sofre um pouquinho essa situação, tem que ser responsável, né? E aí tu vem pra cá um pouquinho mais responsável, mas eu acredito que sim, faz sentido. É um momento que a gente tá começando a Pelo menos entender, essa- não, cara. A gente... Pelo menos essa era a esperança do pai dele, imagina. né? Dos pais. É que assim, ó, gente, morando sozinho em São Paulo, você acaba dando umas cabeçadas, principalmente com 14, 15 anos, Sim. certo? Então, você não tem com quem recorrer. É verdade. E isso é uma lição de vida. Concordo contigo. Entende? Então, pô, eu sei que eu me lembro que no começo ali, um dos primeiros meses, tinha o dinheiro da mesada e tal, vamos às compras, mapping, né? Mapping. Nossa, Meu o Fui lá, mapping, né? comprei. Tesla, mapping. Rapaz, no final do mês fui obrigado a vender algumas coisas que eu comprei para passar o mês. Faltou Então, dinheiro. tudo é uma experiência de vida, né? É bom, porque daí já bom, aprende é bom, a, é bom, a é muito lidar bom. com isso, né? É. Porque é muito importante. Ô, Fábio, teu pai começou com agulhas, tu falaste, né? Meu pai começou com o trabalho com a Grossbecker, que eram as agulhas de malharia, Uhum. tá? Exatamente. Isso foi em 80. Antes disso, ele já fazia isso com um sócio ali na Rua Itajaí, Certo. tá? E aí, depois disso, a gente foi ampliando o portfólio. Uhum. Até porque a Grossbecker, que é a fábrica com quem a gente trabalha esses anos todos, incorporou novos produtos no seu portfólio também. Uhum. E com isso a gente acabou agregando isso dentro do nosso portfólio aqui no Brasil também. Entendi. Quando é que tu começa a
a mudar, ou quando vocês começam a mudar, né, essa sucessão, como é que foi, em que ano que ele começa a sentir que fazia mais sentido? Que o Fábio já estava que o pronto. Fábio estava pronto, preparado aí. Olha, ali lembra propriamente disso? dito não foi assim uma sucessão, aquilo foi tipo assim uma Te vira. entrada do MST. Você explica aí. Com a bandeira, hein? Não, a gente logo em 80, eu quero crer que foi 86, mais ou menos, a gente acabou incorporando novos produtos, que foi as platinas que entraram no portfólio, que é uma peça no segmento têxtil também. Em seguida, a fábrica comprou o segmento de agulhas de confecção, então incorporamos as agulhas de confecção dentro do nosso portfólio. E basicamente, vamos dizer assim, lá para os anos 87, mais ou menos, Foi 88, tá? Respondendo a tua pergunta, Rafael, eu comecei a entrar mais na parte de gerência, tá? Da gestão do da negócio gestão mesmo. do negócio. Naquela época, tá? quantos funcionários tinha a ANS? 4. 4. Quatro. Era importar e vender. Era né? meu Não tinha pai, muita- eu, tinha uma secretária e mais uma outra pessoa lá no faturamento, eram 4 pessoas. Viajava muito? Naquela pra naquela outsourcing, época, assim, pra- naquela época mais aqui na região sul, Hum. tá? Porque a gente passou a trabalhar no Brasil inteiro a partir de 2004 com a Grossbecker. Anteriormente, a gente tinha alguns produtos que a gente trabalhava no Brasil como um todo, mas em 2004 que a gente realmente deu uma alavancada, incorporando mais produtos, tendo mais bases de atuação, com depósitos, escritórios e oficinas. Nesse caso foi a mudança também do nome daí. Do nome não, mas do nome, né? Quando sai do grupo ANS pro Agulhas, foi mais né? ou menos Agulhas pro ali, grupo, exatamente, 20 porque anos a atrás. gente acabou então incorporando o segmento industrial no geral, com a parte de correias, com a parte metal mecânica, entramos na área química, e agora recentemente entramos na parte do agrobusiness. Bacana. Tá? De que forma? bacana. De que forma o quê? No agro? No agro, agro. Você Qual tipo de fornecimento? nas colheitadeiras você precisa de umas esteiras especiais que chamam drapers. E hoje não existe uma fábrica no Brasil, ou não existia uma fábrica no Brasil que produzia essas correias. Tinha que importar. Esses drapers, eram todos importados. Então, como a gente tem uma parceria com a Continental nessa área de correias, nós incorporamos a venda dessas esteiras drapers para as colheitadeiras e também as peças metal mecânica, tá? Para o segmento agro. Entendi. Poxa, Ô, Fábio, voltando um pouquinho, né? Quando começasse a assumir a gestão, aquela que falasse 86, 87, imagino eu, logo depois veio aquela crise da indústria têxtil, né? Fala isso. Teve primeiro aquela greve gigantesca aqui na cidade, parou a cidade de uma maneira que eu nunca vi igual, e logo na sequência o mercado aberto, começou a vir entrar todo mundo e veio aquela crise ferrada, né? E vocês dependiam basicamente do têxtil, né? É que naquela época, por exemplo, haviam cotas de importações. Você não podia importar livremente. Eu lembro que meu pai ia muitas vezes para Cassex no Banco do Brasil para pedir um adicional de cota extra, Entendi. tá? Para que você pudesse trazer as peças para que a indústria brasileira pudesse produzir a malha. A malha que você está usando aí, ó. Você básico, está usando um piquê, você está usando uma meia malha simples, tá? Sabe tudo. Caraca, que olhar, né? Então você precisa disso aí, das agulhas, você precisa das platinas, que são as peças, são elementos para formação de malha. Mas aí a venda deve ter caído, imagino. Eu acho que Porque o teu cliente estava passando por dificuldades, né? Sim, tem algumas que mas, até hoje ainda não conseguiram né, virar a Não volta. conseguiram. rapaz, eu não me recordo bem dessa época, tá? Mas, lógico, você tinha essa influência, tá? E isso foi extremamente prejudicial. Tanto é que
o Brasil começou a ser competitivo, mundialmente falando, depois dessa abertura, né? Exatamente. Porque o que protegia nos deixava pequeno, né? Querendo ou não Exatamente. querendo, era uma proteção que existia, só que isso nos Exatamente. deixava sendo menos eficientes, né? Porque Exatamente. a gente não tinha ninguém lá de fora para guerrear, a gente se tornava Essa diversificação do portfólio de vocês, da área de atuação de vocês, né? Aham. Tem relação com isso de não depender de apenas um setor, porque vai saber o que vai acontecer? Bom, Ou as oportunidades vieram aparecendo? em certos momentos, se você chegar e olhar, uma diversificação ela é interessante para que você não coloque todos os ovos numa cesta só. Mas assim, as oportunidades também foram aparecendo. Nós entramos na área química, por exemplo, produzindo numa parceria, numa joint venture com uma empresa alemã, os óleos lubrificantes para a indústria têxtil. Mas por influências externas, do maior para o menor, a gente foi obrigado a ampliar esse segmento. E aí a gente entrou produzindo os produtos auxiliares, que são os produtos que fazem a lavação do tecido cru, que fazem o amaciamento desse pano. E por último, nós incorporamos os corantes. Então hoje nós temos a linha completa. Entendi. Então se você hoje chegar e olhar, você não tem uma influência na tua vida onde a ANS não está presente. Legal. Se você está nu em cima de uma rocha. Porque Boa. se você chegar e olhar, você entra dentro de um carro, Sim. o estofamento é tecido plano, a costura é confecção, a linha do bordado, muitas vezes, no assento. Sim. Se você olhar dentro da tua casa, jogo de cama, toalha de banho, toalha Cortina, de rosto, tudo. cortina, Tudo tem toalha isso. de mesa, na tua roupa, sarja, jeans, Da cueca meia, né? camiseta, é o segmento completo. E não só na formação, mas também no aspecto de acabamento, né? Então, com essa unidade a química, a gente simplesmente está presente no acabamento até que a peça esteja totalmente pronta. Vendendo insumos, né? Vocês nunca prestaram serviço, Fábio? Nunca pensou em... A gente Ou presta? vendendo partes, peças, insumos para o segmento têxtil. Tá? O teu pai chegou a trabalhar na Hering, porque a Hering foi uma spin-off, né, de vários negócios. Teu pai chegou a trabalhar na Hering na época? Não trabalhou na Hering. Não. Tá? Enfim. A gente só, desde 80, quando a ANS começou, atende a Hering, né? Mas não chegou a trabalhar. O que compreende hoje o Grupo NS? A Agulhas NS existe e está dentro do Grupo NS? Me conta Não, um pouco essa dessa palavra, configuração. agulhas, ela foi subtraída. Certo. Extinta. Então, ou seja, hoje a empresa chama ANS, Importação e Comércio. Nós começamos nossa atividade no segmento de malharia, com as agulhas de malharia, sendo para circulares, retilíneas, meias, sabe, urdimentos, enfim. E aí ampliamos, fomos para o segmento de platinas, fomos para o segmento de equipamentos de medição, que é uma empresa alemã também, da Floresta Negra, que a gente trabalha, a Memminger. E fomos incorporando esse portfólio para o segmento de malharia. Texto mesmo. Em seguida, ampliamos também para o segmento de tecelagem plana, que é uma produção um pouquinho diferente do que a malha. Tá? Ampliamos e criamos uma nova divisão, que é a divisão química, começando, como eu já havia falado, com a parte de lubrificantes para o segmento têxtil específico, e incorporamos os auxiliares, os corantes dentro dessa planta. Depois disso, na mesma época, mais ou menos, a gente comprou 100% do capital de uma empresa ali chamada Sincronizadas, incorporamos isso dentro do grupo, tá? E O aí dono veio junto? não. Fez um Sócio M&A. não é muito bom, viu, Rafael? Sério? Poxa, agora não vai brigar. funciona Não, agora vai muito brigar. bem, Esse cara tem sabe? 20 e tantos sócios, quase Eu vou 30 brigar com sócios. a senhora agora. Imagina. Mas assim, então se você chegar e olhar, a gente entrou na área de correias daí,
E com isso, como cada correia precisa pelo menos de 2 polias ou 2 engrenagens, a gente passou a produzir, então, as polias e as Hoje a NS engrenagens. é indústria também, então. Também é indústria. Entendi. A gente atua em todas as bases da economia, sabe? Nós importamos, nós exportamos, nós comercializamos, nós industrializamos, nós produzimos e nós prestamos serviço. Essa ampliação se deu naturalmente, ou seja, É o que porque o os que teus me clientes, parece né, é que precisam daquilo. Não, mas então, Sim, foi cada uma naturalmente. Imagina- oportunidade que foi exatamente. tomada, assim. Naturalmente, É. naturalmente. não foi algo pensado, assim, foi acontecendo organicamente. Não, Isso que eu foi quero- acontecendo. Entendi. Como você falou, oportunidades surgindo, outras que a gente foi construindo, Sim. tá? E com isso, hoje nós estamos aí com 42 anos de empresa. Os números, quantas pessoas hoje são diretamente e indiretas? Nós temos quase 200 colaboradores diretos. 200? É. Eram 4 no começo. Eram 4. Eram 4, hoje Eram são 200. E assim, ó, a gente tem 3 unidades aqui em Blumenau, que é ali na Rua São Paulo, em frente ao Campus 2 da FURB, né? Uhum. A gente tem a outra unidade ali na curva da Rua Bahia, onde antigamente funcionava o Hayashi. Uhum. Aí, Tá, quem sim. vai para Ponte Salto à esquerda, né? Exatamente. Em cima, assim. É. Aquela curvona lá. E até em termos de ampliação, estamos restaurando aquela casa antiga ali um pouquinho antes agora para fazer era a área, Ah, inox. a Negócio de Paninox, Paninox, exatamente. Isso, Isso aí. Para fazer a área de escritório ali dessa unidade, que inclusive agora passa a ter uma alteração de nome. Essa divisão que antes se chamava metal mecânica e sincronizadas, as duas se fundem Uhum. e passa a ser NS Industrial a partir de janeiro. São Ah. empresas diferentes, Fábio? Não, é tudo uma empresa só, por isso que há um grupo Dividido em setores. com matriz e filiais. Uhum. Mas continuando, então, a outra planta em Blumenau fica na Rua General Osório, Ah, à esquerda. que é na quem sobe. frente do Do presídio, Aham, do lado onde esquerdo. a gente tem a NS Química, Uhum. tá? E aí a gente tem um CD e um escritório comercial em Campinas, ali na cidade de Valinhos. Uhum. Tem uma planta produtiva em Natal, no Rio Grande do Norte, tá? Também. Lá nós produzimos a área química também. Entendi. E temos um escritório ali pertinho da Paulista, em São Paulo, na Avenida Angélica, Uhum. tá? Que também é só parte comercial, tá? Para receber os clientes e tudo mais. Exatamente. E vamos dizer como um ponto de apoio, né? Então, pô, claro. você tem uma feira em São Paulo, Uhum, você tem um local, você tem uma no interior, você tem um local. Então, aonde hoje existe uma concentração têxtil no Brasil, a gente está presente com o escritório próprio. Vocês vendem para o Brasil inteiro, então? Hoje nós vendemos para o Brasil inteiro. E também exportamos, né? Para O onde? segmento químico a gente exporta alguns países da América do Sul, América Latina, alguma coisa ali na Europa, tá? Também já fornecemos para Bangladesh também. Poxa, olha. Para Bangladesh. Portugal também. tem um mapa econômico parecido com o nosso com relação ao têxtil, né? Em que sentido, Rafael? Ele se parece, as construções das empresas muito parecidas com o nosso, assim, em pequenas e médias. Sim, mas assim, diminuiu muito, porque o custo de Portugal está muito caro, né? Então, você concentra hoje a indústria têxtil mais na região do Porto. Uhum. E o mercado, comparado com o mercado brasileiro, é muito pequeno. Claro. Tá? Então, assim, se você olhar, falando de países de Europa, uma Turquia. Nós temos no Brasil mais ou menos, vou te dar uns números aqui, no Brasil nós temos 18 mil máquinas circulares. Uhum. A Turquia, que é o quê? Tamanho do Rio Grande do Sul, um pouco Provavelmente. menor, Uhum. tem 80 Meu mil Deus, máquinas que loucura. circulares. Não nasce criança, nasce costureira. Ou tecelão, né? Tecelão, Ou tecelão. tecelão, Ah. Então, assim, ó, muda muito, muda muito. Um país que tem que problema de comparação. abastecimento de água, tá? E que efetivamente faz todo o tingimento da mesma forma. Sim. Então, Loucura. foi por isso que a gente também montou um casamento com uma empresa turca na área de equipamentos para fazer esse acabamento, para fazer esse tingimento da peça. Uhum.
E a gente tem trabalhado nesses últimos 3 anos aí com essa empresa, chama DMS. É um sucesso, as máquinas são fantásticas, sabe? Um desempenho formidável. Saímos de um anonimato com essas máquinas e o ano passado, em termos de Rama, que é a máquina de acabamento final, nós fomos vice-líderes em vendas no Brasil. Que legal. Eu queria saber um pouquinho daquilo que eu gosto, imóveis. Dá para falar um pouquinho sobre isso, né? Geralmente é um cara que tem incorporado, comprado imóveis, como é que tu vê, né, esse tipo de investimento? Aliás, o mais recente, né? A gente estava Isso, falando das unidades, né, Que é da algo NS, difícil, agora vamos né? ter uma unidade onde era a fábrica da Dudalina ali na Dudalina. BR-470, E né? tu investe, né, Fábio? muito na cidade também, né? Tu pega esses edifícios aí que são centenários e que tem que ter todo um método construtivo difícil, pelo menos foi o que eu sempre escutei, né? Falei, não se mete com esse negócio aí, que isso aí é dificílimo. É um problema, E eu bucha. acho isso um super presente para a cidade, porque a gente vai... O Pancho é muito bom nisso, né? A gente vai esquecendo muito a nossa história, né? E eu acho que esse tipo de investimento talvez é um investimento mais dolorido, né? Porque ele vai muito dinheiro, mas por um outro lado isso faz um bem danado para nossa cidade. Gente, assim, ó, eu participo de uma outra empresa também, onde eu sou um dos sócios, e essa empresa atua no segmento imobiliário, certo? Então a gente fez algumas inserções dentro da cidade, algumas oportunidades também. O projeto ali da antiga fábrica da Dudalina, ali na Esse é o mais recente, 470, Uhum. a gente vai levar para lá um depósito da ANS, onde a gente precisa, porque as nossas 3 unidades de Blumenau não tem mais espaço físico para armazenagem. Então, aquilo lá vai chamar ANS Armazém. Entendi. E fizemos umas adequações em termos da aparência, da fachada ali, estamos trabalhando na parte interna. Quero crer que até meados de fevereiro já a gente tenha as instalações ali para operar com a ANS ali concluídas. Para receber o que tem que ser depositado ali. Exato. E com relação à tua pergunta de imóveis centenários e tal, não, realmente eu gosto da história, eu acho que a história faz parte do turismo. Você pode olhar assim, Da Balneário cultura. Camboriú, Balneário Camboriú é uma cidade belíssima, mas ela não tem o que Blumenau tem. Sim, porque é uma história História. recente. Exatamente. Ela tem a modernidade, ela tem todo o lazer, toda a infra, ela tem o mar, Uhum. mas ela não tem o que Blumenau tem, que é a história. Uhum. Então, quando eu vejo algumas casas centenárias em Blumenau caindo por conveniência de alguns proprietários, dá uma pena, dá uma dó muito grande. E eu acho que a Sueli Petri, coitada, deve sofrer igual, sabe? Com certeza, não só ela, né? Muita gente aqui com certeza sofre. Mas com isso. assim, ó, a gente fez algumas coisas na cidade, que a Rua 15, se a gente levar em conta, assim, a Rua 15 de Novembro, a parte baixa, depois daquelas 2 enchentes, ela ficou abandonada, né? Lojas Americanas puxou tudo para o alto da 15 Sim. e a parte baixa ela ficou abandonada. Porque também era a parte que menos pegava enchente, né? Na realidade, só em Exatamente. 83, 84 que a gente viu água naquele lugar Então, lá, né? se você chegar e olhar, ali a gente fez uma inserção onde a gente comprou o shopping da 15 Uhum. e a gente trouxe aqueles de volta para a cidade, que aqueles tinha saído em função do incêndio que aconteceu ali no edifício catarinense, né? Sim. Então a gente trouxe aqueles de volta. Eu costumo dizer, até falo com o prefeito, ele disse, gente, o Beer Garden hoje, a Tapioca, o Museu da Cerveja é um sucesso porque a Câmara foi para o Centro Histórico. Porque levou vida Porque e com movimento certeza também, a né? Câmara levou Aquele vida, lugar há levou alguns anos movimento. E eu acho que o pessoal da Câmara deve ser um dos principais clientes da Tapioca. Uhum. Bem provável. Faz sentido. Consequentemente, isso dá vida Uhum. para o Centro Histórico.
E é cíclico, né? Porque daí volta o investimento, quem investe ali Exatamente. está voltando. E o Fábio está falando da Câmara porque aquele imóvel pertence à empresa que tu tens participação Sim, também ali exatamente. Sim, sim. que atua no ramo imobiliário, vamos dizer, no Uhum. caso. Que foi Sim. reformado também, né? Foi, Aquele prédio foi. estava, não vou dizer abandonado, não exatamente abandonado, mas precisava de uma boa reforma ali, né? Ele praticamente, hum, não é uma boa, você está sendo generoso, tá? Assim, Eu acho que ele ó, foi generoso. até Ele foi bonzinho. as tábuas originais ali da época do mercado Kofk Kofk, exatamente. ainda estavam ali. Então, gente, aquilo era um problema. Isso Ah. tudo foi removido, foi colocado uma tecnologia nova ali para dar, vamos dizer, segurança para o número de pessoas que iriam transitar ali nesses andares daquele Uhum. prédio. Uhum. Talvez é um fundo imobiliário ou não, né? Mas tu tem vários locais, né? E tu gosta desse investimento imobiliário também. Não faria sentido, talvez, Blumenau ter o primeiro condomínio industrial, ou Blumenau, ou às vezes Gaspar, né? Que está do lado de Blumenau. Talvez vai te ofender quando eu falei Gaspar para ir para outra cidade, mas não faz. Eu vejo que a gente tem tanta indústria, ou em alguns lugares pequenas indústrias, que poderiam se alimentar de um lugar só, né? Não faz muito sentido, ou talvez ter essa. Assim, ó, condomínio industrial, não havia nenhum em Blumenau. Uhum. A gente montou o primeiro condomínio industrial com 17 galpões ali Caraca. na frente do presídio. No presídio sim, é um condomínio, é verdade. A partir daquele momento ali, vários outros surgiram, alguns menores, outros maiores. Lógico, se você tiver hoje um condomínio com uma infraestrutura aí de uma área de, como o Perini Business Park de Joinville, uma área de 1 milhão de metros quadrados, eu acho que é muito interessante. Agora, havia o projeto ali perto do aeroporto, Da né? Bianchini, né? Exato, mas também não andou. Patinou. sabe? Algumas coisas foram apresentadas, chegaram a anunciar Exatamente. um hospital para ser construído Um lá. hospital, depois de um projeto Aquela de área, tecnologia. eu enxergo como uma área boa e tal, mas os motivos e tal, aí eu não acompanho, não posso opinar. Claro. Tá? E a cabeceira, né? Ser na cabeceira de um aeroclube também é uma dificuldade, né? Ah, tem Agora, isso também. fora isso, outros imóveis dentro da cidade que tenham a capacidade de montar um condomínio com esse tipo de porte, praticamente nós não temos esses terrenos, né? Eu vejo Isso é Gaspar complicado. ainda bastante. Sim, ainda tem. É uma possibilidade. Eu acho que com a Mas duplicação da aí, 470, mas aí, se talvez você apareça ficar alguma coisa. falando isso, o prefeito vai ficar chateado com o você, Mário vai porque dar você quer migrar a receita de Não. Blumenau para Gaspar? É que eu vejo que Blumenau tem hoje. Se for puxar a sardinha pro meu lado, né? Mas ele tem toda essa capacidade de tecnologia e que tem um valor muito, muito grande para a cidade e por metro quadrado, né? E o que eu quero dizer, poxa, acho que a gente se olha às vezes assim, né, como um concorrente de uma cidade para outra, mas entender e explorar, né, a capacidade de cada cidade do jeito que talvez daria para explorar, eu acho que faz, na minha opinião, é difícil, né, porque existe o feudo de cada cidade, mas eu acho de uma importância gigantesca. Gaspar, tu olha, né, eu passo quase, sei lá, toda semana eu passo ali em Gaspar e eu vejo a capacidade que aquela cidade tem, né, de terrenos para poder Potencial. criar. Verdade. E assim, É verdade. quando a gente vai para fora, tipo, tu vê que essas áreas industriais não necessariamente estão dentro da cidade, né? Elas estão um pouco... Preferencialmente, tem que ficar eu não vou dizer fora, exatamente. totalmente, mas tipo assim, estão ali fora. E Gaspar é do lado, né? Ah, E eu acho que verdade. esse convívio Rapidinho. E falando de Gaspar, complementando a tua fala, Rafa, muitas empresas, em algum tempo atrás, migraram de Blumenau para lá. a gente teve aqui todo o Não- livro que foi para lá. Não só, né? Gente, se você olhar, por exemplo, assim, ó, o salto que os municípios da nossa região aqui do Médio Vale deram nesses últimos Concordo. 4 Verdade. ou 6 anos, Concordo sabe, totalmente. com gestões profissionais. Verdade. Você olha uma evolução de Gaspar, de Uhum. Blumenau, de Indaial, de Timbó, de Pomerode, Sim. sabe? Isso tudo fez com que o Vale, por exemplo, voltasse a ser destaque. Porque o que estava acontecendo Como um todo, antes, né? gente? Nós já éramos o primeiro Uhum. de muitas coisas. Sim. Nos anos E nós 90, Cidade Jardim. deixamos de ser, Concordo. tá? E a culpa disso é de quem? É do povo, É nossa mesmo. é da gestão pública. E isso tudo mudou.
nesses últimos anos. Uhum. Eu só espero que continue dessa forma. Né? Acho que sim, né? Eu só espero. Acho que vão ver que a coisa funciona melhor, assim, né? Na realidade, tem esse empenho todo agora do deputado Ivan Nats, até resgatando essa história de constituir a região metropolitana de Blumenau, né? Unindo de alguma forma Timbó, Indaial, Pomerode, Blumenau e Gaspar, são os 5 municípios. Eu não sei exatamente que benefícios isso pode trazer. A gente fala muito em integração de transporte público, por exemplo, e em outros setores, abastecimento de água, lixo, enfim. Mas tem que Eu acho que se realmente estudar identificasse bem já isso. a matriz de cada um, né, e um pudesse ajudar o outro, né, nessa, acho que o município, eu sou vice-presidente da Bluesoft, que são 14 municípios, né, cara, se a gente conseguir de alguma forma alimentar e uma cidade pela outra, né, em cima da matriz econômica dela, por exemplo, de Pomerode com relação ao turismo, tem muita coisa. Por que a gente não faz um evento em Pomerode da tecnologia, sabe, já que é evento com relação à tecnologia, se estabelecesse isso, eu já acho uma importância absurda. O que eu acho bacana é que, pelo menos, não tem mais esse sentimento, é o que eu sinto, pelo menos, de competição, né? Não é porque Pomerode avançou no turismo que Blumenau não pode avançar. Pode avançar junto, complementando, pode aproveitar esse boom de Pomerode Gramado, de alguma né? forma. Canela ao redor, Exato. Todo mundo vai ganhar. Todo mundo vai ganhar. E aí todo mundo mesmo, né? Porque Timbó, Indaial, todo mundo tá de olho e pensando como é que eu posso aproveitar esse movimento que vem para cá. Exatamente. Né? Acho que essa é a todo grande mundo. dificuldade que a gente está começando a... Mas você falando de Timbó e tal, e de turismo e tal, a gente está construindo em Timbó um grande, vamos dizer, um grande mall, tá? Voltado para o segmento do lazer, Que legal. tá? Que fica no centro da cidade de Timbó, onde você vai ter museu, onde você vai ter loja, onde você Não vai sabia, que ter bacana. a linha gastronômica completa, onde a gente quer inserir as atividades desde as crianças pequenas aos adolescentes, A aos família jovens, ao homem e à mulher. Sim. Tá? Você faz o seguinte, deixa o cartão de crédito para a mulher nas lojas, enquanto de repente o homem vai fazer uma visita para o museu, tá? Que vai ter lá. Ou Vai leva as crianças ser pra um brincar um projeto pouquinho. bem interessante, tá? E ele praticamente já tá em curso. Eu ia dizer, Legal. em que estágio e para quando vai ser isso? Não, a data ainda a gente não tem, tá? Porque houve alguns problemas com relação às licenças, mas todas as licenças foram concedidas agora e o pessoal já tá a passos lentos, agora final do ano e Sim, tal, é mais mas já está complicado. começando os trabalhos. Quantas operações vão ter lá, Fábio? Tem ideia? Olha, mais ou menos umas 300. Como assim? Não. 300 operações de lojas, 300 cafeterias. Meu Deus, é gigante, então. é grande. Comprasse Timbó, então. Pois é. Tirando o pessoal e dizendo, ó, galera, Eu vamos pensei que ele sair ia aqui, vai falar, fazer um mall quando eu aqui. perguntei operações, eu pensei que ele ia falar 30 operações, 25. Caraca, Não, 300? você sabe ali, isso fica na rua Dr. Timbóis, pelo Blumenau. amor de Deus, você tá todo de brincadeira. Na A rua rua do Dr. Dr. Blumenau. Uhum. Onde ficava a malharia Diana. Sim. entendi. Aham. Que legal. Então Poxa, bem central. a gente acabou agregando algumas áreas extras ainda Aham. além da Diana ali, e com isso a gente vai ter uma faixa bem interessante, tá? Você tem aí uma frente quase de 200 metros. Caraca. É grande, né? Tá? E É a área grande. total, tá? Hoje, uns 60 mil metros Que legal. quadrados. Poxa, no centro da cidade. No centro. 300 operações. Peraí, eu fico pensando, 300 operações em Timbó. Lógico, não tá pensando só em Timbó, né? Ó, Tá eu pensando não em falei mal tudo. de Timbó, quem falou punch, tá? Não, gente, é pelo tamanho, proporcionalmente, vamos combinar. Peraí, 300 operações é um shopping center Sim. grande, não é um shopping center pequeno, é um shopping Não, center vai grande. ter- Vai nesse Vai ser um formato negócio de bem mall grande. mesmo, aberto, assim? Aberto, Que legal. exatamente, com paisagismo, com jardim, sabe? A gente Um lugar bom para estar. planeja, Timboenses são cagados planeja mesmo, né? interagir o rio nessa história, Aham. sabe? O rio ali que Rio corta a Benedito? cidade. E vai ser um negócio bem bacana. Que legal. Tá. Mas essas 300 vão vir aos poucos, imagino eu, né? Vocês vão abrir primeiro para, sei lá, Não, tem 50? que vir tudo de uma vez. Tudo de uma vez só? Não adianta chegar e Meu abrir com Deus. 20, 30 para daí ir crescendo. E já tem as âncoras, já tá tem mapeado pelo menos? Não. A gente começou pelas atividades pelo museu, né? Tá, Então, pelo lazer e cultura. ali o museu, a gente já está trabalhando na parte civil dele.
E em seguida a gente amplia as equipes ano que vem e começa a fazer o restante também. Que museu? Gostei da ideia do... Museu de quê? Vai ser um museu temático ligado ao automóvel. Ah, que bacana. Gostei da ideia da que tecnologia. claro, era a tua ideia de fazer aqui isso, né? Sim, Eu lembro que era. quando- Mas infelizmente não deu certo. Pois é, sabe? né? Sempre E essa aí história, surgiu né, a Fábio? oportunidade em É, Timbó certo, e aí claro. vai ser em Timbó. Porque sentido. aqui existia a possibilidade da Câmara construir na Rua das Palmeiras, o Fábio ia fazer uma permuta ali com o Estado, Parará. A ideia era ter um museu do automóvel aqui, ali naquele centro de saúde do lado da antiga sede da Rede Feminina de Combate ao Câncer, que agora Legal. mudou também, né? Aham. Mas enfim, Tem um detalhe, uma vírgula no meio. qual? O Estado. Não, exato. Deve ter sido uma dificuldade. Eu tenho 4 perguntas para te fazer, mas Já antes eu acabou? queria saber qual é o dia a dia do Sartotti hoje? Você está diretamente ligado na operação, executivo mesmo, ou já está mais relaxado? Como é que Você tá é? querendo me aposentar, não, Rafael? não. Eles Ó, o teu pai você não aposentou e aí você tá Verdade, cara, querendo me verdade, aposentar? verdade, Pô, Mas que hoje isso? em dia, como é que tu está ligado? Hoje tu tens uma diretoria, tu tens uma galera executiva, ou A família não, ou tá tu ainda envolvida é também? uma... Não, na realidade assim, ó, a NS é uma empresa de um Eu acho que sócio meu pai só. vai me ver aposentado antes que ele, porque eu nunca vi esse homem. Desculpa. A NS é uma empresa de um sócio só, Fábio Sartorti. Hoje ela é uma Eireli. A legislação permitiu agora um sócio só voltar a Sim. ser limitada, então vai voltar a ser limitada, mas com sócio só. E o meu dia a dia eu estou presente dentro da Legal. empresa, eu estou presente no lado comercial, no lado administrativo, enfim. Eu tenho as gerências, várias, área de confecção, área de malharia, segmento químico, a divisão sincronizadas, e tem uma estrutura nisso, né? Uhum. Que dá o suporte, mas eu estou presente no dia a dia. E a família está atuando de alguma maneira ou a família fica de Sim, lado? quem já trabalha comigo hoje, ela praticamente cuida da parte da empresa Ibiza, que é a área de imobiliária, minha Imobiliária. filha, a Uhum. Amanda. Pode chamar ela para te dar detalhes com Legal, relação aos legal. projetos Uma boa ideia. aí Sensacional, com de certeza. Timbó, etc, etc. E o meu outro filho, o Lucas, também começou a trabalhar dentro da empresa, tá? Ano passado e tá Que idade que ele aprendendo. tem? Eu ia 20. perguntar isso. 20 Ah, por tá novinho, com- novinho. Mais ou menos a idade que o Fábio começou com o É, pai é, dele verdade. também. Um pouco mais. Mas aí na minha época eu lia gibi, mas eu não deixei ele ler gibi, não. Hoje não viu? tem gibi, hoje Não é isso deixei aqui, ele ó. ler gibi. Na época podia, agora ainda tenho certeza que não deixa. Talvez ele ainda tenha um videogame hoje, alguma coisa assim, né? Não, mas não no escritório. Não, pois não é, tem, não não pode. 20 anos a ele gente já tá tem no que aprender YouTube. alguma coisa, Pancho. Pô, a maior dificuldade de tirar um jovem de 20 anos é tirar ele do YouTube. Pode Caraca, ser, tem geralmente tanta eles- coisa Não hoje, sei tem se o tanta teu é assim, eu distração tenho hoje. 18 que ele tá o tempo todo ligado no YouTube. Ele é desenvolvedor, então ele fica com os fones Sim. e no YouTube. Tem 4 perguntas, aí, Pra encerrar. aí tu se livra da gente. Tá bom. Qual foi a maior dificuldade ou uma péssima escolha? Maior dificuldade, péssima escolha. Um dos dois. Ou se fizer os Gente, dois. Ou os eu dois também. enterrei elas, acabou, nem me lembro, tá? Mas que houveram, tá? Não tenha dúvida. Mas tipo assim, ó, deixa enterrado, já tá podre, já morreu. Tu és daqueles que Ah. pega a lição, né? O bom que tem numa Sim, situação ruim. exatamente. E deixa pra lá. Passa Eu também por sou cima, assim. né? Eu também sou assim. Exatamente. Eu esqueço tudo. também. Tá? Agora, se você me perguntar qual é a melhor escolha, Opa. tá? Aí eu vou te dizer, poxa, aí todas elas foram ótimas. Todas elas cresceram, prosperaram, todas elas conseguiram formar uma verdadeira família dentro do seu segmento. Não teve nenhuma. Então a gente tem uma equipe, sabe? Não teve nenhuma aposta que fracassou? Não, teve, lógico que sim, Pancho. Nem tudo que você faz na vida dá certo. Lógico. Sim. Tá? Então, o que não funcionou, a gente Descarta, eliminou, descartou. Outras atividades a gente simplesmente abandonou. Nós chegamos até 2004 a comercializar e vender teares circulares, por exemplo. E a gente parou com isso por uma estratégia. Claro. Eu não posso vender teares circulares competindo com um fabricante de teares circulares. Então a gente parou.
Então, são decisões que às vezes são tomadas no sentido de, opa, essa operação para, essa outra aqui fecha, E ajusta, sabe? E assim vai. por E diante. com a frieza Mas que os isso negócios tudo- exigem, Mas isso né? tudo é passado, Aham. tá? É porque às vezes a pessoa se E- vincula demais emocionalmente a alguma coisa e Eu acho que é, eu acho Se você olhar, por exemplo, você me perguntou antes ali sobre as coisas boas. O segmento agro, nós começamos, por exemplo, o ano passado. Uhum. Poxa, jovem. É uma coisa totalmente nova, mas em percentual foi o segmento que mais cresceu dentro do grupo. Ah, imagino. Mas porque E eu que acho. eu, que eu acho que vai mais, que vai É. tomar conta no fim. Mas assim, ó, primeiro ano é fácil, do 0 para 1 ponto. Exato. É Mas crescer desse sempre- ponto para este ano são 100% de crescimento, Que legal. tá? Se a gente olhar um segmento químico, por exemplo, nós crescemos o ano passado 81%. Que coisa boa. A Então, são pandemia coisas passou que- batido, então. A pandemia não. Passou batido. Coisa boa. Quem foi, né? Quem te inspirou, quem te inspira, quem foi um mentor, né? Quem participou dessa forma na tua vida ou participa? Existe essa pessoa? Ou as pessoas? A gente sempre aprende na vida todos os dias, tá? Quando eu comecei a trabalhar, por exemplo, eu tinha contato ali com alguns diretores, clientes que efetivamente me ensinaram muita coisa. Uhum. E isso foi interessante. A própria base, vamos dizer, meu pai, as visitas com as fábricas no exterior, que com 17 anos eu fui para a Alemanha, eu passei um tempo na Alemanha, tá, para aprender. Então, tudo isso é uma base. Legal. A partir do momento que você diz que você não aprende mais, ou que você não se inspira mais em outros, a tua empresa ou a tua vida profissional começou a cair. Uhum. Então, assim, ó, isso é uma coisa constante. Mas eu tenho uma pessoa que me ajudou muito, ela já faleceu, o seu Raul Drissner, da Malve, Uhum. foi um grande amigo, me ensinou muitas coisas, sabe? E muitas outras pessoas, que eu não quero citar os Sim, nomes, sim. são vivos, Até pra para não não- correr o risco de esquecer Esquecer alguém. Eu sei como Sabe? é que é. A gente Mas já faz que, isso pra isso, pra gente, correr o risco. você vai aprendendo, você vai conhecendo, ou poxa, o cara tá fazendo assim, esse aqui tá agindo assim, e com isso você acaba servindo de inspiração. Certamente. Se fosse empreender em algo totalmente diferente, o que tu iria fazer? Ou talvez vai ainda, né? Diferente do que está investindo hoje, né? E é difícil, Ramo né? Porque imobiliário tem tira várias fora, áreas. texto tira fora. Então, eu acho que assim, ó, o que a gente tá fazendo, lazer, Lazer, né? é Experiência. uma coisa que, tipo assim, a gente já empreendeu no passado, por exemplo, na área de alimentação, Uhum. tá? Produzindo arroz. Mas eu vendi essa fábrica, era em Taubaté, eu vendi essa fábrica Olha. e tal, e tipo assim, ó, segmento de alimentação é bacana, é interessante, Curto, não. sabe? Pô, fazenda é interessante, mas assim, ó, gente, Não, lazer, não gente, pegou. Não. lazer, você vê assim, ó, a Europa, ela desenvolveu muito o lazer. Uhum. Eu acho que a gente tem um potencial de lazer, de turismo no Brasil tão grande, mas tão grande, Sim. tá? Que ainda está muito, vamos dizer, pouco explorado. Uhum. Concordo. Isso vai acontecer. Concordo sempre. Seja ter um Pomerode, seja Uhum. Timbó, sabe? Na região, né? E o... Alguns anos atrás, eu estava falando com o ex-prefeito de Indaial e disse para ele, gente, vocês têm duas coisas aqui nessa cidade que vocês não dão valor nenhum, que são as ilhas. O Verdade. tamanho das ilhas. E você poderia fazer alguma coisa ali que seria fantástico. Uhum. Inclusive Aonde tem ilha até com tem escritura lá. É. Pois E é. une esportes radicais Isso, com... isso. Então, Enfim. sabe, Verdade. você poderia, poxa, mas falta isso. Então, assim, ó, em Blumenau também. Blumenau não valoriza o rio, né? A maioria o sonho da maioria das cidades que tem é ter um rio que corta ela. Pois é. E a gente tem um rio maravilhoso e a gente fica de costas para ele, Pois né? é, mas assim, ó, a gente tem um prefeito que efetivamente cutuca todo mundo no Verdade, sentido de fazer concordo alguma contigo. coisa. Sim.
Então, assim, ó, vamos aguardar um pouquinho, vamos ver o que Pô, vem. tem coisa escondida aí, tem coisa escondida aí. Não. Não, mas vamos ver o que vem. Vamos Eu marcar acho o que próximo assim, já, ó, porque a tem coisa visão, escondida aí. é, Olha lá, tem um sorriso lá, olha lá, tem coisa escondida aí. Ó. a visão, Faz sabe, sentido. que tem, o volume de obras, a infra que está sendo criada, eu Uhum. acho que tudo isso soma. Então, assim, ó, a gente tem a possibilidade de fazer, vamos dizer, nós blumenauenses, tá? Uhum, a De comunidade fazer como alguma um todo. coisa muito maior e muito melhor em termos de turismo aqui na cidade. E por Tá. consequência para o próprio cidadão, né? Lógico, Ou não o contrário tem nem também. dúvida. E valorizar um quem vai faz. alimentando o outro, né? E valorizar quem faz. exato. O blumenauense tem que cada vez mais valorizar quem faz, né? Sim. Então, se aquele cara abriu lá o museu da cerveja, vai no museu, vai prestigiar, Prestigia, conta essa história, divulga. sabe? Eu acho que isso é Uhum. muito Sim. importante. Às vezes a gente valoriza demais lá fora e esquece que aqui Uhum. dentro de casa a gente tem coisas maravilhosas acontecendo e não fala sobre elas. E o fundamental, assim, ó, o povo, o cidadão, o blumenauense em si, ele tem que avaliar, para dizer assim, ó, muitas vezes ele diz aqui, poxa, em Blumenau é caro. Tá, gente, mas Lá fora é ele muito vai a mais Balneário Camboriú, ele paga muito mais que Blumenau e lá Uhum. ele não acha caro. E Pois o pior, eu acho que aqui é difícil tu encontrar um lugar no Brasil que tu come tão bem, tão barato e as experiências são tão boas e tão baratas. É verdade. Sabe? Exatamente, É verdade. Pra Tem sentido. finalizar, exatamente. se você se encontrasse com 19 anos, Hum, não sei se tu vai lembrar do DeLorean. Se tu gosta do DeLorean. Tu lia gibi, mas de volta. Ah. Se tu conseguisse se encontrar com 19 anos, o que tu iria falar pra ti com 19 anos? vou ligar a máquina do DeLorean, vou Aê, pular 20 alguém anos que pra sabe do frente. DeLorean. Mas eu não sei por que alguém andou falando alguma coisa pra você, né? Não, eu tenho essas 4 perguntas. Do Por causa DeLorean? do DeLorean? Ah, tu tem É do porque eu DeLorean? tenho um DeLorean. Não, pô, agora Vamos melhorou, fazer o vai De Volta ter, pro né? E eu tentei já apertar o primeiro cara botão que eu do falei do futuro. DeLorean, Não aí tem o foi. DeLorean. Meu, eu já tentei apertar o botão do futuro e ele não saiu vai. voando, Não sai. cara. Ah, Não que sei se é sacanagem. porque talvez eu não encontrei o professor. Ah, pode ser. Pode Vou ser. te apresentar uns professores meio doidos aí, cara. Mas o que o Sartori de hoje diria ao Sartori de 19 anos de idade? Olha, gente, com a idade que eu tenho hoje, lógico, você tem uma experiência muito maior. A gente daria alguns conselhos. Uhum. Não faz aquilo que deu errado, gente. Pega uma listinha. Exemplo. Esquece isso aqui, ó. Tá? Mas investe mais no que deu certo, tá? Mas eu, na realidade, me considero um cara privilegiado, sabe? Sou feliz no meu planejamento profissional. Alcancei o que eu planejei, Uhum. tá? E continuo trabalhando nesse sentido, Uhum. tá? Cabe agora trabalhar para um futuro, tá? Ninguém é eterno. Precisamos pensar na sucessão. Uhum. Teu pai também, né? Totalmente. Então Foi uma é por dificuldade aí. isso, É por aí. Tá? Fábio Maravilha. Sartori, obrigado demais. Foi Obrigado mesmo, muito foi bacana. legal. Passou escutar rápido um demais, pouco, tinha passou mais rápido coisa demais. pra conversar. Esse precisava pelo menos umas 2 horas. Com Mas certeza. infelizmente, respeito aos outros Depois a 200 gente- que passaram aqui, a gente tem 55 minutos. Quando o museu estiver pronto lá em Timbó, a gente vai chamar pra falar do DeLorean, Boa, pra falar dos boa, outros. né? boa. Vamos fazer um episódio dentro do DeLorean. Adorei Ih, essa boa, ideia. boa. Obrigado Fábio. demais pela Muito audiência de obrigado. vocês. Não esqueçam, né, de clicar aqui naquele negocinho chamado inscreva-se. Uma percentual muito grande, não está escrito. Acionar a sineta também, E pra acionar a ser avisado sineta. de quando novas entrevistas são Porque o publicadas. É YouTube bacana. vai lá e faz esse trabalho por você. Não esqueçam Das redes sociais. das redes sociais, podcast ATDQN, Pancho com BR, Real Rafa Silva, rede social, Grupo NS. Grupo NS ou só NS? Grupo NS. Grupo NS, Grupo NS. arroba. Oficial? Grupo NS Grupo Oficial. NS oficial. Oficial, .com.br. legal. Ou ns.com.br é o Exatamente. site. Tem o extra oficial também? Tem o extra oficial. Esse só uma galera tem. É o Obrigado clandestino. demais, Obrigado, cara. Fábio. E obrigado a você muito pela audiência. muito obrigado pela oportunidade e tamo juntos. Maravilha. Tamo junto. Até mais. Tchau, tchau.